Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana tivemos a 27ª rodada do Brasileirão 2020, jogos sábado e domingo. A próxima rodada agora só em 2021, só 2021, no meio de semana, na quarta-feira, teremos aí rodadas do Brasileiro. Mas nesse meio de semana, se não estiver enganado, a gente tem os jogos da Copa do Brasil, os jogos de volta para saber quem serão os finalistas, Grêmio, São Paulo, Palmeiras ou América Mineiro. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, mesmo não podendo fazer análise individual dos jogos por questões profissionais, eu trabalhei esse final de semana, então não tive como fazer os vídeos, mas na segunda-feira a gente faz aquela análise da rodada. Então, o canal Resenha com Magalhães vem fazer uma análise dos resultados dessa 27ª rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, de azul você pode se tornar membro do canal. Então vamos lá para a vinheta, e após a vinheta vamos falar dos jogos já terminados, todos com os resultados, da 27ª rodada. Roda a vinheta. Tá, galera, começou no sábado, com a vitória do Atlético Mineiro, agora de novo vice-líder do campeonato, ganhou do Curitiba 2-0. Placar normal. O Atlético vem oscilando muito, na minha visão, era pro Atlético, pelo fato do Atlético só estar no Campeonato Brasileiro, eu vou falar sempre isso, por ter gastado o que gastou com jogadores e treinador, era pro Atlético Mineiro estar no mínimo com a mesma pontuação do São Paulo, que é o líder do campeonato. Então, para mim, o Atlético Mineiro, mesmo que seja vice-campeão, deixou a desejar, que para mim dava para o Atlético Mineiro ter aberto uma grande vantagem e estar neste período tranquilo, mas não foi isso que aconteceu. Paciência. A torcida deve estar com raiva agora, tem que ir à caça do São Paulo, que está a 500 milhões de pontos na frente do segundo e do terceiro colocado. Mas o jogo em si, Atlético Mineiro superior, ganhou, placar normal. E segue a casa do São Paulo. O problema é que o São Paulo, quando derrapa, os outros também derrapam. Aí fica mais difícil. Mas o Galo segue aí na luta e uma coisa já atingiu. O Galo já está na Libertadores do ano que vem. Então, uma coisa já se atingiu. Que eu não acredito que o Galo vá dar uma caída nessas últimas rodadas e perca a vaga para a Libertadores. Não acredito. Isso realmente eu não acredito. No título eu acho mais difícil. Não é impossível, mas eu acho mais difícil. Então, 2-0 Galo, placar normal. Aí o outro jogo foi a vitória do Goiás. Cara, o Goiás surpreendente. Passou o campeonato inteiro em último colocado, agora não é mais o último, muito pelo contrário. É o antepenúltimo. Ele passou o Curitiba e Botafogo. Está a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento. O que eu achava impossível pode queimar minha língua. Será? Bom, se isso acontecer, cara, vai ser surpreendente. Vai ser surpreendente. Mas vai ser legal de falar. Vai ser legal de falar. E o Goiás ganhou em casa do Sport Recife. É o que eu falei. O Goiás está mais leve. Está mais tranquilo. Na verdade, não tem muito mais o que fazer, então joga leve. Porque, na verdade, o Goiás, ele já conta o seguinte. Eu já tenho a Série B. Eu vou jogar. Se alguém der mole, eu continuo na Série A. Essa é a verdade. É igual quando você vai pedir alguma coisa a alguém. Você não tem aquela coisa. Não é sua, você não tem. Então você já tem o não. Tu vai lá pedir, tu pode conseguir o sim. Mas se o cara falar, não,
Não vai mudar nada, porque você não tinha. É a mesma coisa do Goiás. Ele já conta com a Série B. Então ele vai jogando. Então tira um pouco o peso. E agora está a 5 pontos de sair da zona de abaixamento. Ou 6 para fazer 29 pontos e passar até o Bahia, que não ganha de ninguém, o Vasco que não ganha de ninguém. E o próprio Sport, né? Que era um confronto direto. Então, o Goiás 1, Sport 0. Era um jogo que poderia acontecer qualquer resultado. O Goiás se impôs e ganhou. Parabéns ao Goiás. É um resultado normal. Ainda no sábado, Fortaleza 0, Flamengo 0. Bom, Fortaleza, ex-time do Rogério Ceni. Flamengo só no Campeonato Brasileiro, treinando a semana toda, não fez uma grande partida. O Fortaleza usou a tática de ficar atrás e sair no contra-ataque. Aí você pega os chutes a gol, é muito parecido, não foi um grande jogo. O resultado não foi bom para o Fortaleza, que ele continua ali na beirada do Z4. O resultado também não foi bom. O Flamengo, porque o Flamengo empatou e o São Paulo ganhou. O São Paulo abriu de novo os 7 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos, pode diminuir. Mas mesmo assim, agora, se o Flamengo ganha do Grêmio com um jogo a menos e ganha do São Paulo no confronto direto, o São Paulo ainda vai ficar um ponto na frente. O Flamengo tem que rezar agora pro São Paulo tropeçar. Eu, sinceramente, eu não levo muita fé no time do Flamengo. Não levo. Para mim, o São Paulo perde o título para ele mesmo. Para mim, o título... São Paulo está com as duas... Faltando 11 rodadas, né? Para mim, o São Paulo está com o título na mão. Porém, isso é futebol brasileiro. O time pode perder fôlego, sei lá. A gente não sabe. Pode machucar 2, 3 jogadores, desconfigurar muito o time. Não estou gorando, não. Mas o título só vem quando acabar a rodada. Então, para o São Paulo hoje... O São Paulo tem 2 rodadas a menos que todo mundo. São Paulo tem 2 rodadas a menos que todo mundo. Falta 11, pro São Paulo falta 9. Porque tá 7 pontos na frente. Só não vai estar se o Flamengo ganhar do Grêmio no jogo que falta. Então o Fortaleza também não foi bom. Agora, um detalhe do Flamengo. Porra, tanto sacanagem aqui no Rio. Tanto sacanagem. Jorge Jesus deixa o Flamengo na mão. Aí o Flamengo fica viúva do Jorge Jesus. Jorge Jesus vai lá pro Benfica, prefere voltar para sua terra. Chega lá, toma pau, se ferra, fica desempregado. Aí começa os contatinhos com o Flamengo. Aí o Flamengo contrata o Domi, não dá certo, contrata o Rogério Ceni. Rogério Ceni tem 10 jogos pelo Flamengo. 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores? Foi. Na Libertadores foi pros pênaltis. Igual foi do Jorge Jesus ano passado. Só que ano passado o Flamengo ganhou nos pênaltis. Esse ano o Flamengo não ganhou nos pênaltis. Mas foi nos pênaltis igualzinho. Na Copa do Brasil não. Foi meio humilhante. Mas o Rogério Ceni teve que pegar um Flamengo onde o Domenech destruiu tudo que o Jorge Jesus tinha feito. Então ele está tentando reconstruir. Com o carro andando. Alguns jogadores não tão bem. Everton Ribeiro caiu. O rádio produção, a zaga muito mal, o Flamengo tomando muito gol. Aí agora com 10 jogos, torcida do Flamengo, ou os canais de YouTube que cobrem o Flamengo, que já estão forçando a barra, já estão falando que o Rogério Ceni tem que sair. Pô, tá de sacanagem. Pô, tá de sacanagem. Isso é amadorismo. Porra, se a diretoria do Flamengo estiver pensando em mandar o Rogério Ceni embora, o Flamengo tem que se fuder mesmo, tem que se ferrar. Tem que se ferrar. Tem que ficar fora, inclusive, da Libertadores. Eu não morro de amor pelo Rogério Ceni, não. Agora, querer mandar embora o Rogério Ceni pra voltar com o Jorge Jesus, o Jorge Jesus virou as costas pro Flamengo, porra. Largou o Flamengo na merda, na mão, pô. Aí agora volta. Ah, tranquilinho. Ah, não fode, pô. Arrego, pô. Jorge Jesus não. Jorge Jesus não. Tem que deixar o Rogério Ceni trabalhar, pô. Deixa. Não tá legal? Não tá. O time tá batido. De repente esse time desandou já. Não vai pegar mais aquela liga do ano passado. Vai ter que mudar algumas peças. Mudar algumas situações. Porra. Tá, meu irmão. É muito...
É muita impaciência, acha que é tudo perseguição. Ah, teve o pênalti lá contra o Fortaleza que o Pedro escorregou. Ah, mas teve invasão, o juiz não marcou. Teve outras invasões que o juiz marcou, nessa não marcou. Deu azar o Pedro, o campo tava uma merda, tava ruim mesmo. Mas, cara, faz parte. O Flamengo tá oscilando igual a todo mundo. Quem menos oscila é o São Paulo, por isso que é líder. E pra mim, só perde o campeonato pra ele mesmo. E o placar 0-0, o Flamengo vinha de um grande jogo contra o Bahia, vinha. Mas o Flamengo tá oscilando. Pegou um time que marcou bem, jogou atrás. 0-0 placar normal. Agora, já falar em trocar de treinador, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Se trocar, o Flamengo tem que se ferrar mesmo, ficar fora, inclusive, da Libertadores. Arrego, pô. Fluminense, aí no sábado, Fluminense 1, São Paulo 2. Fluminense que não ganha de ninguém depois que o Odair saiu. A impressão que dá é que o Odair fazia milagre. Então a gente está vendo que o trabalho do Odair era muito melhor do que se imaginava. Ele estava fazendo milagre com o time do Fluminense, que o Marcão também não ganha de ninguém. O Fluminense perdeu em casa pro líder do campeonato. O Brenner vive uma fase fantástica. Fez 2 gols, cara da partida. São Paulo dá algumas osciladas? Dá. Mas é líder sem contestação, parceiro. Sem contestação. Vacilou em casa, diminuiu o ponto lá pro segundo, pro terceiro colocado. Agora abre de novo. São Paulo só perde para ele mesmo. E o Fluminense tem que abrir o olho, porque senão aquela hipotética vaga que poderia conseguir na Libertadores vai pro ralo. Agora vai fazer o quê? Vai contratar outro treinador agora? É a mesma coisa. O Odair meteu o pé, foi embora, beleza, foi receber um salário maior. Aí lá se ferra, aí pede pra voltar, boa, eu não volto não. Se eu sou dirigente, eu não contrato. Pelo menos nesse momento. Pelo menos nesse momento. Eu saio quando quero e volto quando quero. Não é assim não. Então, grande vitória do São Paulo e é líder por justiça. E só perde o campeonato para ele mesmo. Aí no domingo, o Botafogo, outro que não ganha de ninguém, apesar que na última rodada tinha ganho, perdeu em casa pro Corinthians, que se encontrou. O Corinthians se encontrou. Tem o formato de jogar, vem fazendo seus pontos, ganhou do próprio São Paulo, vem aí fazendo os seus pontos, já entra na briga para Libertadores, encontrou um formato, pode não ser o dos sonhos, mas está fazendo ponto. Nesse momento, pouco importa se vai jogar bem, se vai jogar mal, qual é o esquema, todo mundo atrás, todo mundo na frente, alavantu, se for o samba do doido, o que for, não interessa, o negócio é fazer 3 pontos, tanto para quem está em cima quanto para quem está embaixo. Então, parabéns o Corinthians e o Botafogo na boa. O Botafogo vai ter que fazer milagre. O Botafogo conseguiu estar atrás do Goiás. Atrás do Goiás. Para mim, a missão do Botafogo é quase impossível. Só não é impossível porque o Goiás está começando a me surpreender. O Goiás tá dando a esperança que pode sair e não ser rebaixado. Passou a campeonato inteira do rebaixamento. Pode chegar nesse final agora e o Goiás não ser rebaixado. Vai ser realmente histórico. E eu vou queimar minha língua legal, porque eu já dava o Goiás como rebaixado. E agora tá 5 pontos de sair. 5 não, 6. 2 vitórias. Mas como quem tá à frente do Goiás? Ninguém ganha. Agora o Botafogo não tá mais, mas o Vasco não ganha. O Bahia não ganha. O Sport não ganha. O Fortaleza não ganha. Se o Goiás emplacar em umas 3 ou 4 vitórias, ele tá fora de rebaixamento. E vai entrar um time nordestino ou 2, ou Vasco. Complicado. O Vasco já tá, né? Então, grande vitória do Corinthians. Aí tivemos no domingo a vitória do Internacional em cima do Bahia, outro time que se encontrou. Quando o treinador saiu, chegou o Abel, oscilou demais o Abel, escorregou pra cá e fora Abel. Aí já estão falando aí que o Internacional já tem um acerto com outro treinador e o Abel tá lá pra coisa e tal. Mas o Abel vem se encontrando com o time vem ajeitando, mais ou menos o que está acontecendo com o Corinthians. Só que o Corinthians viveu um momento muito ruim durante muito tempo. O Internacional não, teve um momento bom, foi líder, depois deu uma caída e agora está se encontrando. Está garantindo e confirmando a sua vaga na Libertadores do ano que vem.
Jogou fora de casa contra um Bahia que há mais de um mês não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. O Bahia é candidatíssimo ao rebaixamento. E olha que eu vou te falar. O Bahia, do jeito que está indo, ele vai se tornar mais candidato ao rebaixamento do que o Goiás, cara. O Bahia não ganha há mais de um mês. Há mais de um mês. Não faz um ponto sequer. Só perde. Complicado pro Bahia. Muito complicado. E o Internacional tá voltando aí a ganhar, mantendo a sequência de vitória. Já encostou aí no segundo e no terceiro colocado. Pode terminar vice-líder, porque Atlético Mineiro e Flamengo estão oscilando para Dedé. O Inter está começando a manter uma sequência sem oscilar muito. Título acho difícil para o Inter, mas a vice-liderança é bem palpável para o Internacional. Era um jogo muito difícil para o Bahia, como eu falei, onde eu achava que o Internacional era favorito e foi favorito e ganhou de 2-1. Tivemos a grande vitória do Atlético Paranaense em cima do Vasco, outro que não ganha de ninguém, igual o Bahia, igual o Fortaleza, igual o Sport, está implorando para cair, implorando, só que parece que só tem uma vaga a princípio, mas esses times podem ficar tranquilos que de repente o Goiás vai abrir mais uma vaga, aí desses times que eu falei, 2 caem, né, de Vasco, Bahia, Fortaleza, Sport, 2 podem cair, se o Goiás conseguir manter uma sequência, aí de repente ganha, sai, aí cai 2 Cariocas, um do Paraná que é o Curitiba, põe o Nordestino, que parece que é isso que quer. Então o Atlético Paranaense ganhou de 3-0 do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não se encontra, também não ganha de ninguém. O Atlético, com essa vitória, tão alavancada, fica ali acho que a 6, 7 pontos da zona de abaixamento. Também não vejo mais o Atlético Paranaense brigando para cair. Já acho que o Atlético, nesse momento, toda quando tem um desastre, dá uma boa distanciada, principalmente pelo fato dos times que estão abaixo do Atlético Paranaense não ganharam de ninguém, no caso, Sport, Bahia, Vasco da Gama, Botafogo, Fortaleza, esses times não estão ganhando de ninguém. E o vira e mexe, o Atlético Paranaense está fazendo um pontinho, então para mim o Atlético Paranaense é outro, juntamente com alguns, não vão brigar pelo título, não brigam pela Libertadores, mas vão ficar ali na Sul-Americana e fora da zona do rebaixamento, esse é o Atlético Paranaense. E o Vasco da Gama está caminhando a passos largos, com muita força, com muita vontade para retornar à Série B. Tem um jogo a menos, mas do jeito que está jogando, esse jogo a menos não vai adiantar de nada. Grande vitória do Furacão. Tivemos o Palmeiras, ganhando de 1-0 do Bragantino. O Palmeiras é um time que não vem fazendo brilhantes partidas, vem oscilando um pouco, mas vem fazendo ponto, e pouco importa se está jogando bem, se está jogando mal nesse momento, o importante é fazer ponto, não briga pelo título, vai brigar ali por uma vaga na Libertadores, hoje acho que é o 6º colocado, tem que estar por ali, porque não é a garantia que vai ganhar a Copa do Brasil ou vai ganhar a Libertadores, porque são os campeonatos que o Palmeiras ainda está, por isso tem que tentar se garantir no Campeonato Brasileiro, tem que fazer mais pontos, oscilar menos no Campeonato Brasileiro, mas jogou contra o Bragantino e ganhou de 1-0, e é isso que importa, é o placar. Nesse momento, pouco importa se vai jogar bem ou mal, estou falando, pouco importa se vai jogar bem ou mal. Tivemos o empate de 1-1 Santos e Ceará. Santos, que também está oscilando, caiu muito no Campeonato Brasileiro, muito. Era um confronto direto ali para encostar mais na parte de cima da tabela. O resultado foi muito bom para o Ceará. Nem Ceará e nem Santos tem qualquer problema em relação a rebaixamento. A disputa do Santos e Ceará neste momento, pela pontuação ali, é sul-americana. Está com a distância confortável para o Z4, mas já está com o resultado desse empate, ficou um pouquinho mais distante em relação à Libertadores. Santos e Ceará não correm esse risco de rebaixamento, porque os times que estão embaixo, como eu estou falando, estão muito mal, estão perdendo, não ganham de ninguém, então é se manter ali, Santos e Ceará, fazer bons jogos e se garantir na Sul-Americana. Libertadores eu acho muito difícil. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho muito difícil Santos e Ceará conseguir a Libertadores, porque tem times que estão acima, que estão melhor. E times que estão chegando, que estão melhorando, tipo o Corinthians, que está melhorando e está encostando. Pode ser que de repente uma vaga ali do Fluminense, que está caindo muito também, saia, mas você pega ali
Você tem São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Grêmio, ou seja, são times que podem ocupar essa vaga e pode ter um G7 que de repente pode ser ali que Corinthians, Santos e Ceará briguem. E fechando a rodada, Grêmio 2, Atlético Goianiense 1. Grêmio foi com times que meio reserva, meio mesclado, jogou com o Atlético Goianiense, que é o outro, o objetivo é só a permanência, não tá ali naquele bolo desesperado para cair, tá fazendo as contas certinho da onde ele pode fazer 1 ponto, 2, 3. Não acredito que o Atlético Goianiense contava com 3 pontos nesse jogo contra o Grêmio, de repente contava com 1 pontinho, mas mesmo assim tá numa situação menos desesperadora, principalmente do que os 2 cariocas e os 3 nordestinos. Um placar normal. O Grêmio, mesmo com o time mexido, tem mais qualidade que o Atlético Goianiense. Rodada, para mim, que não teve surpresa nenhuma. Nenhuma surpresa aconteceu nessa rodada. Com isso, a classificação fica São Paulo, 56 pontos, merecido. Atlético Mineiro, 49. Flamengo, 49, com 1 jogo a menos. Flamengo, se ganhar do Grêmio, vai a 52 e diminui para 4 pontos para o São Paulo, mas mesmo assim, o Flamengo não depende só dele. O único time que depende só dele é o São Paulo para ser campeão. O Flamengo depende dele e de um tropeço, pelo menos de um empate do São Paulo. O Flamengo tem que ganhar todo mundo, inclusive o São Paulo, e rezar para o São Paulo nas próximas rodadas tropeçar. Ter pelo menos um empate. Acho muito difícil o Flamengo ganhar todos os jogos. Acredito sim. O São Paulo vai tropeçar? Vai tropeçar. Agora o Flamengo ganha todos os jogos. Não acredito. Em 4º lugar, o Internacional com 47 pontos. Encostando já ali na vice-liderança. Em 5º lugar, o Grêmio, com 45 pontos, com jogo a menos, justamente esse jogo contra o Flamengo. Se ganhar, encosta no Flamengo ali, fica 1 ponto do Flamengo, não passa. E fechando o G6, o Palmeiras com 44 pontos, também com um jogo a menos. 5º e 6º colocados com um jogo a menos. O jogo do Palmeiras é contra o Vasco, que não ganha de ninguém. Ah, pode dar 3 pontos para o Palmeiras? Não. Mas a tendência é que o Palmeiras seja o favorito. Aí você pega ali, dos 6 colocados, dos 6 primeiros colocados, Flamengo, Internacional e Grêmio não perderam nas últimas 5 rodadas. Nas últimas 5 rodadas, o Flamengo teve 4 vitórias e um empate. O São Paulo teve 4 vitórias e 1 derrota. O Atlético Mineiro teve 3 vitórias, 1 derrota e um empate. O Internacional teve 3 vitórias e 2 empates. O Grêmio, 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, das últimas 5 rodadas, o melhor desempenho foi do Flamengo, com 4 vitórias e 1 empate. Não estou puxando saco não, só estou falando da estatística. Tá? Dos 6 primeiros, apenas São Paulo e Atlético Mineiro perderam uma vez nos últimos 5 jogos. 7º colocado, o Fluminense, que nos últimos 5 jogos só teve 1 vitória. Em 8º lugar, o Santos com 39 pontos. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória. Por isso que o Santos caiu muito. O Fluminense está com 40 pontos. 9º colocado, Corinthians. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Uma campanha muito legal do Corinthians. Muito legal. Crescendo muito nessa reta. Uma campanha igual a que o Flamengo está lá na 3ª colocação. Em 10º lugar, fechando a primeira página, fora de longe de rebaixamento, mais tranquilo, o Ceará com 36 pontos. Em 5 jogos teve apenas 1 derrota. Na segunda página, Atlético Paranaense com 34 pontos, que para mim também se livrou. O Atlético Paranaense vinha de 3 derrotas e agora está com 2 vitórias consecutivas. Dá uma boa distanciada aí para o Z4. E fechando a zona de classificação da Sul-Americana, o Atlético Goianiense, com 34 pontos também, igual ao Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense teve, nesses jogos aí, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Agora, para mim, neste momento, brigando ferrenhamente pelo rebaixamento, o Bragantino com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos só teve 1 vitória. O Fortaleza em 14º também com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos do Fortaleza não teve nenhuma vitória.
Nenhuma vitória. Em 15 pontos jogados, o Fortaleza ganhou 3. O Sport em 15º com 29 pontos. Nos últimos 15 pontos, o Sport ganhou 4 pontos, ganhou mais pontos que o Fortaleza. É impressionante. E o Sport tem mais vitórias que o Fortaleza tem mais empate, por isso está na frente. E o último time fora do rebaixamento, e vergonhosamente, o Bahia, em 15 pontos disputados, não fez nenhum ponto. Só não está na zona de rebaixamento porque o Vasco não consegue também ganhar de ninguém. O Vasco, abrindo a zona de rebaixamento em 17º colocado, com 28 pontos, com um jogo a menos. Nos últimos 5 jogos, só ganhou 1. Em 18º lugar, o Goiás, surpreendente, passou o Botafogo, passou o Corinthians, com 23 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Goiás ganhou 2. Ganhou mais do que Vasco, ganhou mais do que Bahia, ganhou mais do que Sport, ganhou mais do que Fortaleza, ganhou mais do que Bragantino. Ou seja, a campanha do Goiás nos últimos 5 jogos foi melhor do que de Vasco, Bahia, Sport e Fortaleza. Impressionante. E o Botafogo, que nos últimos 5 jogos ganhou 1, mas perdeu 4. E o Curitiba, que agora tomou o lugar do Goiás, não ganha de ninguém, igual o Bahia. A pior campanha no Campeonato Brasileiro, nas 5 últimas rodadas, é do Bahia. Não marcou nenhum ponto. O Curitiba ainda marcou 1. Decepcionante o Bahia. Decepcionante. E o Bahia tem que olhar que talvez a culpa não seja só, igual a torcida do Bahia fala, do presidente. Não estou defendendo o presidente. Do treinador. Os jogadores não são tão bons quanto a torcida imaginava, inclusive até que eu imaginava. A gente quebrou a cara. Os jogadores são ruins. Bom, uma coisa eu já falava, Cleice Rossi não dava para estar no Bahia nunca. Eles contrataram. Vamos ver. Mas Vasco da Gama, Bahia, principalmente Vasco da Gama e Bahia, estão fazendo uma força danada para saber quem é que cai. Sport Fortaleza, você ainda vê apesar do resultado ser ruim, ainda vê uma competição. Agora Bahia e Vasco, arrego. Estão implorando para cair. Tinha que ser G5. Z5. Que aí caiu os dois, porque, na boa, tá difícil para Bahia e para Vasco. Um grande abraço. Essa foi a minha análise da 27ª rodada do Brasileirão. Fui!